Olá, turma, tudo bem? Olha eu aqui de novo para a segunda parte do nosso estudo sobre texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, nesta videoaula, a gente vai aprender como fazer o desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo. Na aula anterior, vocês aprenderam como a gente faz a primeira parte da redação, que é a introdução. Como é que eu faço uma tese, como é que eu faço um argumento, certo? Como é que eu costuro todas essas partes no próprio texto, que são os elementos coesivos. Agora a gente vem para a parte do desenvolvimento. Vamos aprender agora como é que se produz um desenvolvimento. Vamos lá, deixa eu fazer aqui a apresentação para vocês, tá bom? Só um minutinho. Vou aqui fazer a exibição para vocês verem, né? Exemplos práticos. Todos os exemplos que eu estou colocando aqui são exemplos de redações reais, inclusive com os seus erros, né? Inclusive com os erros que essas redações, porventura, tragam, tá bom? São redações de estudantes, assim como vocês, tá bom? Então, veja só. Como é que você faz o desenvolvimento? Gente, o desenvolvimento nada mais é do que a explicação dos argumentos. Dos argumentos que você simplesmente citou na introdução, agora você vai desenvolvê-los. É por isso que o nome dessa parte da dissertação é desenvolvimento, porque você vai desenvolver o quê? Os argumentos. Certo? Essa não é uma parte para você falar abobrinha, essa não é uma parte para você encher linguiça para dar a quantidade de linhas exigida no concurso. Não, essa parte ela é importantíssima. Essa parte você vai desenvolver os seus argumentos, ou seja, explicar, esclarecê-los, ampliá-los. Esse é o objetivo do desenvolvimento. Por isso que é muito importante você escrever argumentos que você saiba explicá-los. Vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa chamada repertório sociocultural. O que é isso, repertório sociocultural? Nada mais é do que tudo que você sabe sobre. Tudo que você sabe sobre o quê? Sobre os argumentos. Sobre os argumentos que você desenvolveu, certo? Que você citou, que você apenas citou na introdução. Então veja que o desenvolvimento tem foco. E qual é o foco do desenvolvimento? São os argumentos. Você não vai falar sobre qualquer coisa no desenvolvimento. Você vai explicar, esclarecer, desenvolver, ampliar os argumentos que você apenas citou na introdução. Muito simples, tenha foco. Se você citou os argumentos na introdução, mas não desenvolveu na segunda parte do texto, você corre inclusive o risco de fuga parcial. Porque você citou os argumentos na introdução, mas não os explicou no desenvolvimento. Então, o estudante que fez essa redação bonita que a gente viu aqui, né? Essa introdução bonita, onde a gente vê claramente a tese, o argumento 1, o argumento 2, que ele falou sobre a persistência do racismo na sociedade brasileira, ele utilizou dois argumentos. O primeiro argumento dele foi que o brasileiro parece não ter se desapegado da herança colonial da escravidão africana. E o segundo argumento dele foi que as políticas públicas de inclusão e empoderamento do negro ainda são insuficientes, tá bom? Então, o que foi que ele disse sobre o argumento 1? Passados mais de 200 anos da abolição da escravatura, veja que ele faz aqui uma referência histórica. Sabe o que é isso? Repertório sociocultural. Repertório sociocultural nada mais é do que referências históricas, dados estatísticos, citações literárias, referências a livros, a filmes, né? Exemplos de conhecimento público. Isso é o que a gente chama de repertório sociocultural. Então, ele já começa fazendo uma referência histórica, inclusive errada,
porque ele diz que passados mais de 200 anos da abolição da escravatura, mais de 100 anos, a abolição da escravatura foi em 1888, né? Então ainda não tem 200 anos. Então ele fez uma referência, como eu falei para vocês, esses textos são textos reais de estudantes com os quais eu trabalhei nos últimos anos. Ele faz uma referência muito boa, mas comete um equívoco aí no tempo histórico. Passados mais de 200 anos da abolição da escravatura, ainda restam em nossa sociedade evidências de práticas racistas que colocam a população negra em situação de subserviência e humilhação. Negros são constrangidos em lugares públicos, confundidos com bandidos, têm condição socioeconômica e escolaridade menor que os brancos e dificilmente ocupam cargos de chefia em grandes empresas. Então veja que ele desenvolveu muito bem o primeiro argumento dele. Fez uma referência histórica e colocou vários exemplos de situações sociais reais, certo? Sobre o argumento 2, que fala exatamente sobre políticas públicas de inclusão e empoderamento do negro, ele diz que cotas raciais em universidades e concursos públicos, leis antirracismo e valorização da cultura afro-brasileira em escolas não têm dado conta de colocar os negros em situação de igualdade no Brasil. Tá? Então, esse foi o desenvolvimento do argumento 2. Aí tem argumento 1, mas é argumento 2, tá bom? O desenvolvimento dele está pronto, tá bom? O desenvolvimento dele está prontinho aí, ó. Ele explicou, esclareceu, ampliou, desenvolveu os argumentos que foram apenas citados na introdução. Esse desenvolvimento aí, simples. Ele poderia, se ele quisesse, ter separado os parágrafos, tá bom? Foi uma opção do autor ter colocado tudo em um único parágrafo. Mas se ele quisesse, é uma opção desenvolver um argumento em cada parágrafo. Então, o segundo parágrafo seria o desenvolvimento do argumento 1, o terceiro parágrafo seria o desenvolvimento do argumento 2, mas fica a critério do autor do texto, tá? Só tem que ter cuidado com a questão da estética, para não fazer um texto com um parágrafo muito longo, nem um parágrafo ou 2 parágrafos curtos demais, certo? Lembrando que aí também faltou um elemento coesivo de adição entre um argumento e outro. Talvez ele pudesse colocar dificilmente ocupam cargos de chefia em grandes empresas. Além disso, ou também cotas raciais em universidades e concursos públicos. Por aí vai, tá bom? Não é um texto perfeito, né? Mas é um texto de alguém que conseguiu se expressar de forma clara, se posicionando diante de um tema que lhe foi dado. Ok? Veja que o desenvolvimento é simples, não tem mistério, não tem agonia nenhuma. O desenvolvimento é simplesmente a explicação dos argumentos que você simplesmente citou na introdução. Na próxima aula, nós vamos ver como se faz uma conclusão, um momento delicado e crucial de qualquer texto dissertativo argumentativo. Até já!